Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Esse é o jeito que o Mercúrio fica na hora de eu editar os vídeos, gente, olha. Como é que faz? Não tem braço. Atendendo mais um pedido de uma seguidora, lembrando que o nome é sempre fictício. Kátia, idade 60 anos, professora barra tradutora. Eu começo pedindo desculpa porque eu acho que isso tudo pode ficar muito confuso. Eu não sei mais organizar a sequência dos fatos. Independente de tudo que acontece, a única coisa que não muda, pelo menos até eu descobrir tudo, é que o Muhammad, ele nunca deixou de me amar. Muhammad, idade 27 anos, pobre, mais conhecido como Murrinha. O que pegava é que ele sempre tinha algum tipo de reclamação e eu sempre corria atrás de resolver. Eu até coloquei um apelido carinhoso nele de Murrinha. Eu comecei a conversar com o Muhammad num grupo do Facebook que chama Amor Brasil-Egito, de brasileiras que casam por amor com egípcios que amam. O Muhammad nunca foi muito nutrido, sempre desviado, mas muito romântico e sedutor. Para vocês terem uma ideia, eu acho que a gente não conversou nem por 10 minutos e ele já fez uma chamada de vídeo. E quando ele me olhou, ele simplesmente abaixou a cabeça, respirou fundo, olhou de novo e falou: "Eu te amo. E você me ama?" E eu não podia responder naquele momento porque eu ainda estava casada. Na verdade, eu estava me divorciando. Muhammad disse que eu era a última peça do quebra-cabeça, porque já tinha um tempo que ele estava tirando visto e que ele viria com certeza para o Brasil, já que o sonho dele sempre foi morar e viver aqui. Quando eu gaguejei e não pude responder que amava ele naquele momento, os olhos dele se encheram de lágrima. E ele começou a chorar copiosamente, como se aquilo fosse o pior momento da vida dele. Ele dizia que ele precisava da minha afirmação, da minha força, que isso traria a segurança e proteção que ele necessitava para correr atrás de tudo que ele precisava ultrapassar para chegar até o Brasil e ficar comigo. Primeiro ele me mostrou como ele já tinha sido muito enganado. Ele chamava elas de vagabundas. Essas vagabundas, elas trataram o Murrinha muito mal. Ele me mostrou o perfil de cada uma delas. Sempre eram estrangeiras, estrangeiras de vários lugares diferentes, e que namoravam ele por um ano e depois davam um pé na bunda virtual dele, porque sempre foi tudo online e elas nunca mexeram um pauzinho para encontrá-lo. Então meio que rolava o trauma do chegou um ano, antes de um ano a gente tem que resolver isso. Ele tinha vários perfis. Alguns com o nome Murrinha de verdade, outros com nomes e letras e pareciam mais códigos secretos da CIA. Ele me disse que ele foi perdendo a senha e o acesso de cada um deles. Ele tinha um problema de perda de memória sempre que ele passava por muito estresse ou ansiedade. E eu confirmei isso na nossa primeira briga. O Muhammad brigou muito comigo num dia que ele me mandou mensagem dizendo que estava morrendo de saudade e que necessitava de uma foto minha sorrindo para que o dia dele ficasse melhor. Nesse dia eu estava tão corrida com o trabalho e com as coisas que eu li e eu não mandei, eu esqueci de mandar. E a partir daí ele disse que eu estava enganando ele, que logo ele iria ser chutado virtualmente, o pé na bunda virtual, que ele tanto tinha trauma e que ele não estava ali para brincadeira, que se fosse brincadeira, então era melhor a gente parar por ali. E me bloqueou. E com certeza o estresse e a ansiedade veio e ele esqueceu a senha. Tanto que ele só voltou a falar comigo por uma outra conta, totalmente diferente, para pedir desculpa e para a gente se acertar depois. Então, a cada briga, a cada bloqueada, a cada chute, a cada estresse,
ele sempre voltava com uma conta diferente para falar comigo porque ele esquecia o acesso da senha das outras. Muitas vezes ele chegou até mim sem foto, com códigos, com pontos de exclamação e zeros e x e z's como o nome da conta. E eu só reconhecia porque eu sabia do jeitinho peculiar que ele tinha de conversar comigo. Nas primeiras contas fantasmas que ele usava para falar comigo, eu cheguei a duvidar, mas assim que ele falava minha Jade, eu reconhecia. Sabe, eu amava mesmo Murrinha porque eu acreditava em todas as suas explicações e argumentos, independentes que elas viessem com confirmações da NASA e da Lua. Um dia, uma egípcia me mandou vários prints confirmando que ele conversava com ela e queria fechar um casamento. E queria que ela fosse a esposa dele. E quando eu mandei aquilo pro Muhammad, eu lembro que eu tava aos prantos. Eu chorava como uma cachorrinha no cio, sabe? E ele olhava aquilo e escrevia não, não, com vários as e os. Stop, stop, please, please, Jade, please. It's not mine, it's not mine. Pra quem não sabe, ele queria dizer que aquilo não era dele. Ele disse que naquela data ele tinha sido hackeado. E esse hacker tinha feito essas mensagens e mandado para essa garota. E esse hacker também seguiu outras meninas e mandou outras conversas e mandou fotos e pediu nude e fez tudo aquilo que a gente sabe que homens cruéis fazem na internet, que o objetivo desse hacker era mesmo destruir o nosso relacionamento. Relacionamento que tinha um alicerce sempre na sinceridade e no amor. Ele disse que depois da explicação era necessário que eu escutasse algumas palavras do Alcorão para que a pureza e o perdão de Deus entrasse na minha mente e no meu coração. Só assim a gente ia conseguir ser um casal eterno, que não ia se separar por nenhuma adversidade do mundo. Para mim, naquele dia, ele disse que estava vindo tão feliz conversar comigo que não queria que tudo isso acabasse desse jeito. O Murrinha era um homem muito bom. Tanto que ele me explicou que ele estava correndo atrás, lá no Egito, de fazer cursos para que ele pudesse trabalhar aqui no Brasil, porque ele queria, assim, ser um homem provedor. Ele jamais ia aceitar que eu ficasse bancando ele de forma alguma. Só que quando ele foi ver os cursos, ele não tinha a condição de continuar por causa do valor. Ele até poderia iniciar, mas ele não ia conseguir tanto dinheiro para conseguir se profissionalizar. E aquilo foi batendo no meu coração porque eu via, sabe, tudo que ele estava tentando estudar pela internet ou tentando trabalhar de graça para conseguir alguma experiência, para que tivesse um currículo para vir, porque ele queria mesmo ser o meu homem. Então, eu comecei a mandar dinheiro pro Muhammad. Sabe, o Murrinha, ele nunca me pediu dinheiro nenhum. Ele negou, ele falava, não, não precisa. Mas depois de eu insistir muito, ele resolveu passar os dados dele, sim. Mas ele disse que aceitaria só uma vez. Então eu resolvi mandar uma grande quantia porque seria só aquele lance. Ele não aceitaria mais. Ele disse que não iria receber, que ele ia mandar de volta, que ele ia dar um jeito de que aquele dinheiro não ficasse com ele, para que eu não fizesse isso mais de uma vez. Nisso, o Murrinha sumiu por alguns dias e depois ele apareceu falando de um outro número que era um celular do primo dele. Ele disse que não saberia quando ele iria voltar a se comunicar comigo, porque ele tinha vendido o próprio celular. Sim, ele tinha vendido para que ele pudesse estudar cada vez mais e assim conseguir vir para o Brasil. Também pela questão de documentação, de tudo que ele precisava para ser aprovado para vir. E ele não iria me pedir dinheiro jamais. Então, eu lembro que ele vendeu o celular e eu silenciosamente conversei com o primo dele, para que o primo dele aceitasse, então, e mandasse um pouco de dinheiro para que ele comprasse um novo celular. Quando eu conversava com alguém que vinha perto de mim, as pessoas diziam que isso era uma pataquada. E como que uma pataquada ia durar um ano? Um ano conversando todos os dias, acordando em horários diferentes, em madrugadas, estudando o máximo,
para que pudesse ficar comigo. Como que esse homem poderia estar mentindo para mim? Então eu parei de abrir para todas as pessoas à minha volta. E fora que eu acho que faltava um mês ou dois para ele vir mesmo, significativamente, para o Brasil. E isso já tinha passado um ano, tá? Que a gente conversava. Então a gente se conheceu super bem e se entendeu sobre várias coisas. Só que eu lembro que aquele dia ele chegou, ele me ligava assim, e o horário que ele me ligou eu ainda tava no trabalho, ele sabia. Eu não entendia por que que ele tava me ligando, porque ele sabia que eu não podia atender. E era desesperado, assim, uma chamada atrás da outra. Quando eu consegui atender, eu lembro que eu atendi no meio da rua, e com medo de, né, alguém pegar o meu celular, e ele desesperado, chorando, chorando, ele não conseguia me explicar direito, acabava falando em árabe, e eu não entendi, ele tinha que me falar em inglês. E quando ele conseguiu me explicar, parece que tinha uma regra no Egito que ele não iria conseguir vir para o Brasil. E eu falei, não, calma, né? A gente pode resolver, não sei, a gente pode achar uma saída. Ele começou a me explicar que no Egito ele tinha um tempo feito o exército e trabalhado nas forças armadas, na parte mais especializada, né, lá das forças. E por ele ter essa conexão, ele não poderia sair do país até completar os seus 36 anos, a menos que ele casasse com uma estrangeira e essa estrangeira cuidasse da documentação dele para que ele fosse morar em outro país. Mas ele chorava, assim, começou a dar até ânsia de vômito nele pela chamada. E uma coisa que eu tinha colocado para ele, que era um ponto que me dava segurança e proteção, é de que eu não iria para o Egito e não casaria com ele, porque aí eu veria que o homem tá fazendo o esforço para, né, para vir, e eu ia ver que não teria nenhum interesse. Mas depois de tanto tempo juntos, eu balancei, mas eu ainda não confirmei de tentar resolver isso casando com ele lá no Egito. Nisso, então, ele me ligou à noite e falou que então ele queria fazer uma chamada de despedida, porque a gente não ia conseguir ficar juntos se eu não fosse pro Egito. E eu lembro que ele disse que a gente tinha que ter então aquele momento de amor, mesmo que fosse online, que era um momento que ele estava guardando dentro do coração, da mente dele, que ele já imaginava como que ele iria me tocar, como que ele iria me tratar como uma princesa na cama, como ele iria me fazer, como ele iria me fazer mulher dele. E ele falava isso, e cada vez que ele ia falando e se declarando, ele ia se aproximando da tela, até chegar um momento que ele beijou a tela. Ele disse que ele queria me dar um beijo e que só poderia ser pela tela do celular. Ele foi se aproximando. Ai, eu tenho que confessar que eu também beijei a tela do celular. Isso pode soar muito engraçado e muito louco pra vocês, mas a vontade de beijar ele, de ficar com ele, era tanta que a gente praticamente começou a se esfregar na tela do celular. A nossa conexão, ela era de alma e nenhum faraó poderia nos separar. Quando ele percebeu que não ia ter jeito da gente ficar junto, ele começou a ficar trancado no quarto, a não me responder mais, não comer, só dormir, a ponto de eu ter que entrar em contato com o pai do Murrinha. E na verdade não fui eu que entrei em contato com o pai do Murrinha, o pai do Murrinha que entrou em contato comigo. Na verdade, o Murrinha, ele nunca me apresentou o pai dele, né? Mas eu recebi uma mensagem de um... Eu recebi uma mensagem de um homem, né, árabe, que tava lá com a foto e tava escrito pai do Murrinha. E esse senhor tava me contando que eu precisava ajudar o filho dele, porque ele não sabia mais o que fazer. Eu achei que o Murrinha, sei lá, tinha ficado doente por não estar se alimentando, não estar tomando sol, né? E, não sei, achei que não era uma coisa tão grave. Até que esse moço começou a me mandar fotos de uma corda. Essa corda tava lá no teto
no quarto, que parecia o mesmo quarto do Murrinha. E aí que eu olhei para aquilo, eu falei, e aí o pai dele abriu e que ele estava tentando acabar com a vida dele porque ele não teria a mulher dos sonhos, porque ele não conseguia olhar para outra mulher, porque ele queria ter filhos e uma família, e que se não fosse comigo não seria com outra pessoa, e que então ele não tinha mais vontade de viver. O pior é que eu mandava mensagem pro Murrinha me confirmar o que estava acontecendo, e só ia um pauzinho, não subia. Ou seja, ele não estava com o celular, ele já estava tentando fazer alguma coisa. Eu queria confirmar se era o pai dele, mas ele não me retornava. E o pai dele me falava com palavras parecidas, do mesmo jeito que ele. Então eu entendia que poderia ser o pai porque tinha a mesma forma de se comunicar. Cada vez que pai de Murrinha falava comigo, as coisas ficavam piores. Em um momento ele não sabia onde estava o filho tinha sumido, e aí ele já não achava mais a corda, porque o filho tinha levado a corda para algum lugar que ele não visse para acabar com a vida, e depois ele recebia a mensagem de que o filho dele estava sem a vida, e que ele não achava em nenhum hospital. Ele foi me deixando assim, me envolvendo, que eu só queria ouvir de novo a voz do Murrinha para ter a oportunidade de largar tudo e ir atrás dele, casar com ele, trazer ele para o Brasil, porque eu estava muito arrependida de não ter feito isso antes. Agora podia ser que eu nunca mais conversasse com ele, que eu nunca mais fizesse uma chamada de vídeo com ele. E agora eu que mandava mensagem pro pai dele e o pai dele não retornava falando que a culpa era minha, porque o filho dele já não tinha mais vida, ele tinha certeza que ia achar o filho dele sem respirar e que eu perdi muito tempo, que eu fui egoísta e eu tentando acalmar, até que o pai dele se acalmou, resolveu falar umas palavras do Alcorão comigo e ter esperança de que a gente ia encontrar o Murrinha. E ele encontrou, parece que primeiro ele me falou que ele tinha passado por um acidente de carro e que não sabia se alguém tinha atropelado ele ou se ele tinha pulado na frente do carro, que não se tinha informações maiores, e eu desesperada, esperando um sinal só para pegar o avião e ir lá ficar com o amor da minha vida. Até que depois de uns dias de muito desespero e sem respostas de como o filho dele estava ou não e o que realmente tinha acontecido, o Murrinha retornou, falando que estava bem no hospital, que tinha ferimentos graves, mas que por estar sem documento não tinha conseguido entrar em contato com o pai, mas que agora já estava tudo bem, que ele só queria me ver e casar comigo. E eu não pude negar. Eu fui porque parecia que era a minha última esperança. É como se eu não soubesse o que fosse acontecer amanhã e eu tinha que aproveitar esse momento. Nisso a gente estava um pouco sem comunicação porque ele tinha usado o celular de um rapaz que estava do lado dele no hospital, porque nesse acidente ele perdeu o celular, né? O cara passou por cima com o carro. Então, ele tinha muito medo de me perder. E aí ele meio que me ameaçava a todo momento a acabar com a vida dele, porque ele não tinha mais celular, porque não tinha mais como se comunicar, porque eu ia deixar ele, porque ele sabia que seria abandonado, porque todas faziam isso, porque ele tinha muito medo. E eu acabei mandando dinheiro para ele comprar um novo celular. E organizei tudo para ir para lá e aceitei tudo a partir daí. A partir daí eu sempre eu sempre concordava porque eu tinha medo do que ele podia fazer com a vida dele, eu não queria perder ele. Então, eu fiz a documentação para casar e para ficar totalmente responsável por tudo que ele fizesse aqui no Brasil. Eu só queria trazer ele. Chegando lá no Egito, não teve nem assim de eu entrar numa casa para beber uma água para respirar, não, do aeroporto mesmo. Já tinha se agendado tudo e tinha que se correr atrás para casar. Eu acho que eu não troquei de roupa por uns 2 ou 3 dias, porque era só correria na cidade para se tirar documento, para casar, para que ele conseguisse voltar comigo, para ver passagem. Nisso eu fui resolvendo tudo de olhos fechados, sem ver valores. O Murrinha, ele não trabalhava, porque ele tinha acabado de sair do hospital, então ele não tinha condições financeiras de me ajudar com nada naquele momento. Eu casei sem tomar banho, desde a minha vinda. Então, não teve festa, não teve dote, não teve nada. Foi só a questão do papel mesmo, e assim, não é que tava frio, tava sol, tava um super calor.
Era questão de economizar mesmo. Quando eu cheguei, eu fiquei separada dele num quartinho enfurnado. Era um quartinho que não tinha ventilação, não tinha janela, não tinha nada. Era muito calor, eu tinha pressão baixa, praticamente quase desmaiava. Depois de casar, eu achei que ia ter o alívio, né, da gente ir pra sei lá, de repente uma suíte master na casa dele, que eu vi que o quarto dele tinha cama de casal, né? Mas não, eles continuaram me colocando naquele quartinho separado. Pra mim, depois de casar, a gente poderia ter relações. Mas ele disse que a cabeça dele estava muito focada em a gente sair dali pra depois a gente viver nossa lua de mel e tudo tranquilamente no Brasil. Ele não me deixou voltar até conseguir resolver tudo pra ele vir pro Brasil. E aí ele não sabia se tinha que eu voltar sozinha para confirmar documento, para depois mandar o documento para ele conseguir o visto. Foi uma loucura até ele entender, né, que não adiantava eu ficar lá do ladinho dele, que não ia conseguir entrar no aeroporto atrás de mim escondido. Eu tinha, né, que confirmar o casamento no Brasil, tinha várias coisas para se fazer. E eu fiz tudo muito rápido. Chegando no aeroporto, ele ajoelhou, ele andava ajoelhando e beijava os meus pés e me agradecia por tudo. Quando chegamos na nossa casa, eu falei, bom, agora a lua de mel vem. Só que não veio. Porque aí ele queria internet, ele queria arrumar o celular dele para que a família soubesse aonde ele estava. E aí, enquanto eu não fiz isso, ele não aquietou. Enquanto eu não fiz isso, ele não aquietou. Quando eu consegui, né? Aí ele pegou, ligou para a família. E aí ele mostrava a minha casa, que nem ele conhecia direito, como se fosse algo que ele tivesse feito, como se fosse algo dele. E mostrava os detalhes, e todo mundo comentando. Eu acho que essa ligação durou mais de 1 hora, em chamada de vídeo. E à noite ele não ia conseguir fugir da lua de mel. E não fugiu. Ai, veio o nosso primeiro beijo. E, nossa, como eu abraçava, como eu beijava ele. Tava tudo assim tão bonito, tão romântico, tão certinho. Só que, infelizmente, na hora do vamos ver, na hora de enfiar a chulapa na Xuxana, o Murrinha, ele suava assim, sabe? Derretia, tava derretendo. E bem na hora não murchou, apagou a luz do lustre. E eu vi que era porque ele tava nervoso. Ele veio falar pra mim que era uma responsabilidade muito grande, que eu era um mulherão, que ele tinha medo de não conseguir me satisfazer. E eu ria, né? Eu falava, gente, isso que besteira. Eu falei, tudo, não tem problema, a gente vai se conhecendo aos poucos, você vai pegando confiança e quando a gente vê, a gente tá lá, né? Se atracando feliz. Mas eu não quero que você fique assim, se cobrando tanto de se eu vou gostar e se eu não vou gostar, porque, poxa vida, eu amo você, meu amor. Eu queria ter filhos com esse rapaz. E o Murrinha, assim, conforme os dias foi passando, a gente foi tentando mais. Eu percebi que quando eu pegava na poupança dele, quando dava uns amassos na poupança dele, a coisa esquentava. E quando ele via minha poupança, também esquentava. Então, aos poucos, a gente foi se descobrindo. Nisso, Murrinha insistiu que ele tinha que aprender português, porque sem o português, ele não ia conseguir alcançar voos. Nisso, ele começou a ficar no celular, em um monte de aplicativo, só que era muito focado, não tinha mais tempo para mim. E eu entendia que era porque ele estava estudando. E aí ele falou que ele começou a fazer amizade, que ele descobriu que tinham grupos de imigrantes, de estrangeiros no Brasil, que vinham para estudar. E nisso, óbvio que eles sabiam português ou estavam aprendendo português. Então, se ele conversasse com esses caras, ele ia conseguir aprender melhor. E ficou fechado assim, não, tudo bem, desde que não seja nenhuma mulher, porque eu era ciumenta. E ele aceitou. Então, o que ele fazia? Ele começava a tentar se conectar com homens que estavam nessas faculdades públicas para conseguir falar português. Então, ele fazia chamada de vídeo,
conversava, só que aí ele começou a marcar encontro com esses homens pra, tipo, conhecer melhor e conversar fluentemente. E eu não entendia porque, assim, eu falava português, ele podia aprender comigo, mas ele falava que esses homens, por estar na faculdade, eles tinham uma técnica linguística pra aprender melhor. Esqueci de explicar que esses rapazes, eles eram novos, tinham no máximo 20 anos e alguns tinham até menos. Então, quando eu vi, ele estava tão focado nesse português e nesses encontros que não sobrava mais tempo para mim. Não se tinha mais tempo para nada. Quando eu vi, já tinha virado grupo de estudo dentro da minha própria casa. E aí ele cobrava que eu fizesse comida para esses amigos que ele levava lá, que tinha que tratar muito bem, que a casa tinha que estar muito limpa. Era tudo uma programação para esses amigos. E na hora do grupo de estudo, não era feito na sala, na mesa da cozinha, onde eu tivesse em público, não. Ele queria concentração, ficar trancado dentro do nosso quarto, estudando com esses imigrantes. E assim, eu não podia atrapalhar de jeito nenhum. Tinha que se manter silêncio na casa. Antes eu tinha que organizar tudo, tinha que estar tudo perfeito. Se esses caras quisessem um tipo de bebida, um tipo de comida, ele queria que eu fosse atrás. A situação virou assim um caos. E ele ficava horas e horas dentro do quarto com esses caras estudando. Eu mantive essa situação de esposa, que não se tinha mais nada de esposa, e desses estudos de português, e mantive para a família, na internet, para todo mundo. Por mais de um ano eu aguentei isso. Óbvio que depois de alguns meses, eu já escutava alguns barulhos que não eram dedicados e nem significava nada sobre a língua portuguesa. Mas eu não tinha coragem de confirmar se estava acontecendo alguma coisa ali ou não. Até porque quando ele saía disso, ele me tratava de pai, minha esposa, meu amor, minha vida, e declarações, e no din. Mas era só. Não tinha mais toque, não tinha mais beijo. Foi tudo se cortando aos poucos, e as exigências de se viver como um príncipe, do que queria comer, e de como esses homens era importante para a chegada, para arrumar, foi piorando. Até o dia que eu resolvi abrir a porta. Eu resolvi entrar e ver o que estava acontecendo. Porque aos poucos ele foi confiando tanto em tudo que estava acontecendo, e ele já estava programando saídas e viagens e uma coisa toda, que ele não trancava mais a porta do nosso quarto. Então um dia eu tirei a chave da porta para ter certeza de que ele não ia trancar, que só iria encostar. Vocês têm noção da confiança de que se tornou, de que eu já tinha aceitado, independente do que estava acontecendo, e que eu não ia olhar, a ponto de ele nem se importar em só encostar a porta? Juro pra vocês, gente, entrava, era indiano, era haitiano, era brasileiro, cada hora era um. E eu resolvi abrir a porta num haitiano, quando era um haitiano. E eu só tomei essa coragem depois de pegar preservativo, depois de... Enfim, eu que limpava os lençóis, tudo. Gente, eu não sei explicar pra vocês como é que chegou nisso, tá bom? Mas chegou. E aí, quando eu abri a porta, a aula de português tinha virado um filme pornô. E o pior não foi encontrar os dois na situação que eles estavam. O pior foi encontrar o Murrinha na posição do cachorro, né, que fala, com os 4 pontos de apoio. O Murrinha tava assim. E o haitiano de pé atrás. O Murrinha estava sendo invadido, né, pelo haitiano. Eu não sei se foi vergonha. E ele agindo naturalmente, saiu da posição naturalmente, né? Ai, desculpa, gente. Eu peço desculpas pra depoente. Ela já tá super bem, mas assim... Eu sei que essa situação deve ter sido horrível pra ela. Vou voltar pra história. Então ele levantou daquilo rapidamente. Juro pra vocês, gente, com a cueca baixada, naquela situação toda.
E ele fez questão de fingir que nada estava acontecendo, que eu não tinha visto nada, que eu não tinha olhado nada, que eu tinha fantasiado, que não era bem isso, mas ele também não conseguia explicar o que que era, né? E disse que eu teria que aceitar essa situação, porque eu era responsável por ele, aquela pataquada toda. E eu falei que eu não ia aceitar essa situação. Só que ele não saía da minha casa. Ele não queria sair da minha casa, ele não queria me dar o divórcio, a responsabilidade sobre ele no país ainda era minha. Então, qualquer coisa errada que ele fizesse, quem iria pagar era eu. Então, que eu tinha que ficar quietinha, vendo toda a situação. E eu tentei correr até pra mesquita, gente, eu tentei correr, assim, pra alegar que o casamento não valia, já que o cara tava fazendo isso, né? E eu tive um super apoio. Não só na mesquita, mas também com advogados. Gastei um dinheiro imenso para que se tivesse um divórcio e que ele ainda, porque assim, ele ainda queria ficar com a casa, né? Ele queria ter metade das coisas e ele não tava errado. Porque do jeito que a gente casou, ele tinha que ter mesmo. E ele batalhou até ele conseguir tudo que ele queria. Ele só saiu da minha casa, só aceitou tudo isso depois de conseguir tudo que ele queria financeiramente no Brasil, depois que ele conseguiu ficar no Brasil, né? Aí sim, ele conseguiu vazar com um dos homens dele que ele se relacionava, mas também não firmava o relacionamento porque pra família não podia, porque não era certo. Então, assim, ele gostava da coisa, ele fazia escondido, ele não queria assumir ninguém e ainda queria ter uma mulher do lado para que a família lá no Egito achasse que ele estava bem, numa casa maravilhosa, que ele estava construindo a família dele. O meu livramento maior, eu acredito que tenha sido não engravidar. Agora, o livramento financeiro não teve. Eu perdi, assim, muito, 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 muito. Mas eu acho que eu aprendi a lição. Eu queria dar os detalhes de como ele era, porque eu tenho certeza que ele corre atrás de uma mulher, ele precisa, né, de uma mulher. Então, por isso eu resolvi contar a história. Ele é careca, bem esquelético, tem um olho bem amendoado, tá no Brasil. E já peguei ele falando com brasileiras, ele fala muito mal, né, da ex-mulher, do divórcio. Eu espero estar ajudando de alguma forma. Gente, ela deixou eu fazer desse jeito todo iludido aí o começo, porque realmente foi desse jeito, tá? Eu vi vídeos, eu li conversas, né, deles e era desse jeito, tá, gente? Essa ilusãozinha toda aí. Hoje ela já tá bem, já tá recuperada. Peço desculpas porque tem momentos que eu não consigo não rir, porque a situação, apesar de trágica, depois que você passa um tempo e vai contar, ela acaba ficando engraçada, né? Me pega nessa história que não se teve grandes ameaças para que ela não saísse da situação. Ela não saiu porque ela não conseguia mesmo. Ela não queria ver a verdade. E aí eu penso, né, quanto tempo a gente perde e a gente não entende que a gente tá perdendo, não querendo ver as coisas como elas realmente são. E a gente tem a resposta, né, não só pelo tempo que ela passou, mas pela grana que ela perdeu. Então, a gente tem aí a reflexão. Quanto nós mulheres estamos dispostas a perder para não encarar de frente a verdade sobre um relacionamento? Deixe as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.